Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas preciosas para você escolher a cuba ideal e ter um banheiro prático e funcional no dia a dia. Oiê, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta e independente se você tem um banheiro mais compacto ou um banheiro mais amplo, a cuba vai ser um elemento ali que além da funcionalidade vai gerar impacto no seu banheiro. Então é preciso escolher um modelo de forma estratégica para se adequar aí melhor ao seu ambiente. Então sem mais delongas, já vou te apresentar os modelos e você vai saber qual é o melhor aí para o seu espaço. O modelo mais comum que você vai encontrar no mercado é a cuba de embutir. Como o próprio nome já diz, ela vai ficar embutida na sua bancada. E com isso, ela fica ideal para banheiros mais compactos, até porque, como ela vai estar embutida na bancada, você vai ter ali um espaço de bancada mais livre, né? Então, você vai otimizar o espaço da sua bancada. Quando você instala uma cuba de embutir, o ideal é que ela fique 90 centímetros, geralmente, do piso até a borda dessa cuba. Até a borda da bancada, no caso, já que ela vai ficar embutida nessa bancada. Então é preciso se atentar a essa medida também. A cuba de embutir funciona muito bem com torneiras, monocomandos ou misturadores de bica baixa. Então são vários modelos para você escolher e os formatos também são diversos. Podem ser redondos, ovais e quadrados. E aí vai depender do espaço que você tem de bancada para escolher o melhor formato. Lembrando que o modelo de cuba de embutir, apesar de otimizar o espaço da sua bancada, também vai tomar um pouquinho mais de espaço do armário do seu gabinete. Ou seja, ela vai estar totalmente embutida ali no seu armário e pode ser que isso influencie aí na sua decisão. Um outro modelo que é totalmente oposto à cuba de embutir é a cuba de apoio. E como o próprio nome já diz, é aquele modelo que vai ficar totalmente apoiado na sua bancada. Geralmente, esse tipo de modelo começa com a base menor e à medida que ela vai ganhando altura, o seu topo vai se alargando. Então, o que acontece? Aquele espaço em volta ali da cuba, você já perde de bancada. Então, é ideal que você coloque esse tipo de cuba em banheiros mais amplos. Inclusive, em suíte, quando você tem a opção de colocar 2 cubas, por exemplo, esse modelo de cuba fica ótimo. E aí o que você precisa se atentar é que a borda da cuba de apoio até o piso tem que dar geralmente 90 centímetros. Essa é uma medida padrão, mas que pode variar de acordo com a altura de quem vai usar ali o banheiro. Mas se você coloca, por exemplo, a bancada com 90 centímetros e depois você instala a sua cuba, que geralmente tem ali 13 centímetros de altura, você vai ter uma bancada final, né, uma cuba com altura final de 1,3 m. Isso pode acabar ficando desfuncional para o seu dia a dia. E aí, falando em formatos, são diversos os formatos. Você tem modelos mais compactos de cuba de apoio, desde redondos, ovais, até mesmo quadrados, ou modelos que são mais avantajados e que vão tomar cada vez mais espaço. Tem também os modelos de cuba de apoio que já vem com a mesa. Isso significa que ela já vai ter ali aquela base para você colocar a torneira, o misturador, o monocomando. Se a sua cuba de apoio tiver essa mesa, o ideal é que você opte por torneiras de bica baixa. Agora, se for um modelo sem mesa, o ideal mesmo e que vai funcionar é os modelos de bica alta, até porque ele vai precisar vencer aquela altura que a própria cuba já tem. E aí você pode colocar essa torneira ou monocomando ou misturador tanto atrás da cuba como na lateral. E aí vai depender do que você tem aí de espaço disponível, do design que você quer também, e se você vai ter algum armário de gabinete em cima. Outro ponto a se considerar da cuba de apoio é em relação à manutenção e à limpeza, que podem ser um pouco mais difíceis do que o modelo de embutir, por exemplo. Antes de continuar com a nossa lista de modelos de cuba, já quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar com um amigo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. Outro modelo de cuba que é o meio termo entre a cuba de apoio e a cuba de embutir é a cuba de sobrepor. Muitas pessoas confundem e acham que a cuba de sobrepor é a mesma coisa que a cuba de apoio e não é. A cuba de apoio, como vimos, é aquela que vai ficar totalmente apoiada na bancada, enquanto a cuba de sobrepor vai ficar apenas com a borda sobreposta à bancada. Ou seja, uma parte dela vai estar embutida
e uma parte dela, né, a bordinha, vai estar sobreposta. Isso deixa o visual da sua bancada, do seu banheiro mais clean, mais minimalista também, mas ao mesmo tempo pode dificultar da mesma forma um pouquinho ali da limpeza. São ideais também para bancadas e banheiros mais amplos, porque elas vão estar ali tomando um pouquinho mais de espaço da sua bancada. E em relação à torneira, monocomando ou misturador, o ideal é que você opte pelos modelos de bica baixa. Agora, se você tem um banheiro aí que é muito estreito, o modelo de cuba ideal é o que a gente chama de cuba de semi-encaixe. Esse modelo é um tipo de cuba que vai ficar, uma parte dessa cuba vai ficar apoiada na bancada, enquanto o frontão, a parte da frente dela, vai ficar para fora da bancada. Ou seja, não precisa que você tenha aí uma bancada tão profunda, por isso que ela é ideal para banheiros mais estreitos. Porque uma parte dessa cuba vai ficar para fora da bancada. E aí, se você tiver um banheiro mais comprido, você pode até colocar essa cuba um pouco mais na lateral da bancada e não centralizada. Geralmente, os modelos que você encontra dessa cuba são modelos com mesa, ou seja, onde você vai conseguir ter ali o espacinho para você colocar a torneira, o misturador ou o monocomando. Então, o ideal é que você opte por modelos de bica baixa. Em relação à manutenção e à limpeza, elas também são bem facilitadas, só você ter um cuidado ali a mais com a parte que vai ficar para fora ali da bancada. Outro modelo que vem sendo queridinho aí pelas pessoas é o modelo de cuba esculpida. A cuba esculpida pode ser feita em diversos materiais, desde porcelanato até as pedras naturais ou as pedras artificiais. E aí, ele é muito versátil esse modelo, então se adequa a todos os tipos de banheiro, desde os banheiros pequenos até os mais amplos, e vai depender muito do estilo de decoração e da pegada aí que tem no seu banheiro, porque ele vai te oferecer ali uma versatilidade em relação à textura e a materiais. Então, se você quer muito uma cuba marmorizada, por exemplo, você vai conseguir fazer ela com a cuba esculpida. Até porque os outros modelos que já mostramos até aqui são modelos de louça, né? Aqueles modelos branquinhos, ou que você vai ter ali uma variação de cor e de acabamento, seja polido ou fosco, mas não em relação à textura dessa cuba. E eu falo que ela é bem versátil porque você consegue dimensionar ela nas medidas que você precisar. E aí você pode fazer ela com diversos modelos em relação à rampa, por exemplo. Ela pode ter aí a rampa, né, para escoamento da água, ou ela pode ter ali ser totalmente reta e ter a bandeja ali que seja móvel. Inclusive, eu indico que essa bandeja da sua cuba de esculpir, essa bandeja tem a função de estar escondendo aquela válvula ali, né? O famoso ralinho da cuba. Então, você põe essa bandeja para deixar o visual mais minimalista, mais clean. Mas o ideal é que essa bandeja seja removível para facilitar tanto a limpeza como a manutenção, se um dia você precisar. Você pode optar tanto por modelos de torneira, misturador ou monocomando de bica baixa ou de bica alta. Torneiras teto também se adequam bem, dependendo do espaço que você tem. Para você ganhar mais espaço aí em relação à cuba esculpida, você pode trabalhar com a fixação da torneira na lateral da cuba e não somente ali convencional, da forma que você já conhece, né? Que fica ali na parede. Com isso você vai ganhar mais espaço para colocar talvez uma bandeja ali com sabonete, com aromatizador. Outro modelo que é super charmoso aí para o seu banheiro ou para o seu lavabo, para trazer mais impacto, é o modelo de cuba de piso. Esse é um modelo que geralmente também pode ser esculpido, tanto em porcelanato como em pedras naturais ou artificiais, mas é aquele modelo que você vai ver ele realmente vindo até o piso. Ele vem substituindo aí aquela famosa cuba que a gente tinha antigamente, que vinha aquela coluna, né? Então vem agora essa volumetria, né? Que pode ter aí diversas texturas, dependendo da decoração aí do seu lavabo ou do seu banheiro. E você pode fazer essa cuba de piso já com a mesa, né? Com o modelinho que já vem para você instalar a torneira, seja de bica alta ou também ela se adequa bem com torneiras de parede, torneiras de teto e até mesmo as torneiras de piso, que podem trazer um impacto maior. Com isso, você vai precisar ter aí um banheiro e um lavabo que sejam mais amplos. Se você optar por colocar, por exemplo, a torneira de piso junto com a cuba de piso, porque eles vão ali ocupar um espaço maior.
E já que falamos de modelos de cuba para banheiro, também quero deixar essas duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Beijo!